Bom dia, galera. Como é que vocês estão? Como é que foi aí a aula de semana passada? Conseguiram acessar tudo? Conseguiram ver tudo direitinho? Pessoal, peço desculpa, já vou avisando para vocês. Esse vídeo talvez fique um pouco maior, porque hoje a gente vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Hoje é matéria nova, né? Vocês já ficaram muito tempo aí sem matéria nova. E Primeira Guerra Mundial é um assunto muito extenso, é um assunto muito complexo. A gente tem um monte de relação entre um monte de países diferentes, entre vários conceitos diferentes, então talvez o vídeo se estenda um pouquinho, tá? Hoje, que vocês estão recebendo esse vídeo, né? Eu tô gravando outro dia, mas hoje, quando vocês estão recebendo esse vídeo, eu tô fazendo uma aula ao vivo com vocês, tá? Então, se tá no horário da aula de vocês, e vocês por acaso entraram no plural e não estão na aula ao vivo, vai ver aí, porque provavelmente eu tô em aula com o pessoal para tirar dúvidas, para responder questões e também para comentar um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial e sobre a aula que vocês vão assistir nesse vídeo. Falando sobre a Primeira Guerra Mundial, a gente tem que primeiro entender quais são os eventos que vão gerar essa Primeira Guerra Mundial e por que ela vai acontecer no século XX aqui na Europa, tá? Existem algumas causas que vão culminar na Primeira Guerra Mundial. Algumas dessas causas são econômicas, outras causas são políticas, outras causas são culturais, tá? A primeira coisa que a gente tem que notar é que a Primeira Guerra Mundial ela é marcada por ser logo depois de uma série de acontecimentos econômicos do mundo, tá? A gente está falando de uma Europa que está vivendo um período de neocolonialismo, um período de imperialismo europeu sobre as outras nações, e é uma Europa que está aprendendo e evoluindo ao mesmo tempo. O capitalismo industrial da Revolução Industrial, da Segunda Revolução Industrial já tem energia elétrica na Europa, já tem uma Europa bastante moderna, e também está desenvolvendo o que a gente chama de capitalismo financeiro. Eu vou definir cada uma dessas coisas com vocês agora, para que fique mais fácil a gente entender quais são as dinâmicas econômicas e políticas que estão interagindo ali no meio europeu nesse momento, tá? O que é neocolonialismo? Né? Eu falei que a Europa é uma Europa neocolonial. Cara, quando a gente pensa em colonialismo, a gente pensa naquelas políticas expansionistas europeias, principalmente europeias, lá do século XVI, né? Que era basicamente o país matriz, né, sei lá, Portugal, ele enviava um navio com pessoas para o Brasil e aí ele fazia uma colônia. Essa colônia podia ser de exploração, onde ele ia simplesmente recolher os bens naturais ou então plantar e tirar os bens naturais ali para produzir riqueza para a metrópole, ou poderia ser uma colônia de povoamento, como foi a colônia da Inglaterra nas colônias do norte dos Estados Unidos, onde ela pretendia que ali se formasse uma extensão do território da metrópole, tá? Isso era uma colônia normalmente, isso daí é colonialismo. O que é o neocolonialismo? O neocolonialismo, ele acontecia, né? E ainda acontece um pouquinho, tá? Mas principalmente acontecia quando uma nação, normalmente uma nação europeia, mais desenvolvida, geralmente uma nação que já tinha passado por um processo de revolução industrial, uma nação que já tinha meios econômicos mais robustos, ela influenciava outra nação, essa emergente, ou então subdesenvolvida ainda, uma nação que ainda não tinha passado por isso, de maneira que ela dominasse ali a economia política daquele país através de sanções e de extensões ali do seu mercado, tá? Isso daí era o neocolonialismo. Esse neocolonialismo ele foi feito principalmente na África e na Ásia durante o século XIX, tá? De um modo, a gente vai ver mais para frente, que chegou a ter um tratado que dividia as regiões da África, da Ásia, entre os países europeus para favorecer esse neocolonialismo, tá bom? O imperialismo. O que é imperialismo? Quando a gente fala em imperar, a gente está falando sobre uma vontade que se sobrepõe à outra, tá? Isso é imperar. Quando a gente fala, por exemplo, uma frase no imperativo, você está dando uma ordem. Quando você fala império, o império era o quê? Era aquele governo que ele tinha regimento suficiente para poder influenciar os governos de outros governos, né, outras regiões. Então, quando a gente fala Império Romano, o que era o Império Romano? Porque era a capital de Roma ali, que tinha a capacidade de influenciar e de gerir todas as nações que estavam à sua volta, de modo que aquilo tudo se aglomerava num império só. Era uma espécie de rei que tinha influência sobre outros reis, né? Isso é um imperador, tá? O que é o imperialismo? O imperialismo é quando uma nação ela submete outra nação à sua vontade política, tá?
seja por meio de sanções econômicas. Então, a gente pode ter como exemplo uma nação que tem interesse, sei lá, em alguma coisa. Vamos pegar exemplos de nomes, né? Vamos pegar assim, os Estados Unidos. Os Estados Unidos é ótimo para a gente falar de imperialismo. Os Estados Unidos têm interesse no petróleo da América do Sul, tá? É uma situação hipotética. Então, o que ele faz? Ele vai fazer com que a América do Sul baixe o preço ou abra o mercado para que as empresas norte-americanas venham para a América do Sul comercializar e refinar esse petróleo. E ele vai sugerir que isso seja feito. Se os países da América do Sul não aceitam, ele impõe sanções econômicas. Ele torna os produtos de importação mais caros e diminui o preço que ele oferece para os produtos de importação. Entendeu? Então o que isso vai fazer? Vai fazer com que o mercado da América do Sul ele tenha necessidade de aceitar os posicionamentos políticos norte-americanos, ou ele vai entrar em crise. Isso é uma forma de imperialismo. Outra forma de imperialismo é quando a gente tem influência realmente armada. Isso aqui no Brasil e na América do Sul não é tão comum hoje em dia, mas isso aconteceu bastante aí no século XX, tá? Em que a gente vai estudar isso quando a gente for estudar a política do século XX, mas a gente tinha o que a gente chama de Plano Marshall, né? Que era o braço forte da política imperialista americana, em que ele falava, olha, o país ele faz o que eu quero, ou ele toma decisões políticas que sejam favoráveis aí ao que eu estou sugerindo, ou simplesmente eu entro ali com o exército e acabou, tá? Isso daí é imperialismo. Quando a gente está falando aqui de pré-Primeira Guerra Mundial, a gente está falando de nações europeias que são neocolonialistas e imperialistas. Elas usam as duas fontes aí de força de submissão para realizar os seus interesses em países que têm menos poder, tá bom? O que acontece? Eu falei aqui que vai ter uma divisão de terras, né, na África, na Ásia, para beneficiar esses países neocolonialistas. Isso vai acontecer. A África, por exemplo, vai ser dividida entre algumas potências emergentes, vai ser dividida entre Inglaterra, Bélgica, França, e isso vai tanto prejudicar nações exteriores à Europa, como algumas nações interiores à Europa, que não têm ainda um processo de unificação, um processo de revolução industrial já bem formado, também vão se sentir prejudicadas com essa ação. Uma dessas nações vai ser a Alemanha, que está em processo que no século XIX vai estar em processo de unificação e que vai se sentir lesada porque essa divisão de terras acontece antes desse processo de unificação alemã, tá? Então, como ele ainda não era um país estruturado, ela não faz parte, ela fica sem conseguir expandir os seus poderios neocoloniais imperialistas para fora da Europa, nos países da África e da Ásia, tá bom? Então, esses são alguns dos interesses socioeconômicos, tá? Além disso, eu estava falando sobre capitalismo financeiro e capitalismo industrial. O que é isso? Vocês lembram? Quando a gente fala de capitalismo, a gente tem que lembrar que o capitalismo ele pode ser dividido em fases do seu desenvolvimento. O capitalismo ele começa lá atrás, na época das grandes navegações, na época dos grandes comércios europeus, em que a gente fala sobre capitalismo primitivo ou mercantilismo, que é a acumulação primária, acumulação primitiva de capital. Isso era basicamente o desenvolvimento do comércio de maneira mais fluida e não dependente da nobreza, né? Não dependente do absolutismo monárquico. Isso daí era o capitalismo primitivo. Depois disso vem o capitalismo industrial com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, vocês se lembram, ela foi um processo que modernizou a maneira de produção de riqueza no mundo, sendo possível gerar riqueza em escala, né? Gerar produção em massa de produtos, a gente chama de produtos de riqueza, né? Mas de produtos em geral. Então, se antes você tinha ali, sei lá, o sapateiro que fazia um sapato por dia, 2 sapatos por dia, você vai ter agora uma indústria sapateira que faz 500, 600 sapatos por dia usando um método de produção fordista ou que seja, toyoísta ali com a segunda revolução industrial, o que seja, né? Quando a gente está falando aqui de Primeira Guerra Mundial, a gente já passou pela segunda revolução industrial, que é o avanço das energias, da energia elétrica, por exemplo, dentro desse meio, o aperfeiçoamento do maquinário, a substituição de mão de obra humana por mão de obra de máquina, tá? Isso tudo já está acontecendo
e a gente já tem uma revolução industrial ainda mais forte, né? Uma indústria cada vez mais robusta. O que acontece? Com o aumento escalonar, né, de uma produção em massa, essas indústrias elas acabam começando a ficar muito ricas, algumas indústrias vão crescer muito mais do que outras, e quando a gente tem uma indústria que cresce muito mais do que outra, quando a gente tem, por exemplo, uma fábrica de sapato, que ela cresceu muito mais do que todas as outras, a gente pode pegar um exemplo aí, sei lá, a Nike da vida. A Nike ela cresceu muito mais do que a fábrica de sapato do Pé Grande do seu Zé, sei lá, né? Então ela está enorme, ela tem muito dinheiro, ela tem muita riqueza e ela começa a mandar no mercado, porque ela pode oferecer os produtos dela por um preço ou muito mais caro do que o da fábrica do Pé Grande, ou muito mais barato se ela quiser quebrar aquela fábrica. E ela vai começar a fazer o quê? Ao invés de você ter o trabalho de montar uma fábrica nova para expandir ainda mais os seus negócios, essas grandes fábricas elas começam a comprar pequenas fábricas, porque elas têm muito mais dinheiro do que elas, e vão se tornando o que a gente chama de monopólio, tá? Monopólio é quando uma empresa só tem domínio sobre um setor da indústria. Isso é um monopólio industrial. Com o avanço dessas grandes empresas, vai começar a surgir o que a gente chama de capitalismo industrial, perdão, capitalismo financeiro ou capitalismo monopolista. O que é isso? É quando a gente começa a abrir essas grandes empresas para investimento de terceiros, é quando a gente começa a trabalhar com o mercado de ações, é quando começa a existir títulos de proprietário. Isso quer dizer o quê? Ao invés de você, que é um cara rico, e quer investir no setor de sapato, ao invés de você ter que comprar uma nova empresa de sapato, ou então abrir uma nova empresa de sapato e começar a concorrer com outras empresas que já existem, você começa a comprar ações das empresas grandes já existentes, ou das pequenas, você que sabe, mas começa a comprar ações dessas empresas já existentes, investir o teu dinheiro nelas e ser participante dos lucros dessa empresa, através da compra e venda de ações, tá? Então, vamos supor que você viu que a Nike estava crescendo, ela já estava grande ali, sei lá, na Bósnia, não sei, né? Tava grande ali, e aí você é um cara que tem dinheiro, um cara que tem uma herança e tudo mais, e você vai lá e compra ações dessa empresa, injeta dinheiro nela para que ela cresça além daquele país em que ela tá, ela vai ficando cada vez maior, quando você for revender essas ações, o teu dinheiro vai subir exponencialmente porque elas vão estar valendo muito mais. É isso que a gente chama de capitalismo financeiro, tá bom? Eles não são, capitalismo industrial e capitalismo financeiro não são excludentes, tá? Muita gente, quando vai estudar isso, acha que uma coisa está indo contra a outra. Não é. Da mesma maneira que o mercantilismo não deixou de existir, né? Claro que não existe da forma que era, mas mercantilismo era basicamente prática de livre mercado. Isso existe até hoje. As formas do capitalismo elas vão se acumulando e elas vão se encaixando uma na outra. O mercado financeiro, né, o capitalismo financeiro, ele incentivou o capitalismo industrial nesse momento, porque você tem dinheiro entrando na indústria para favorecer o mercado de ações. Beleza? Claro que como a gente está falando aqui de nações que são neocolonialistas, imperialistas, o que a gente está querendo dizer com isso, né? Por que elas tinham interesse? Quais eram os interesses que elas queriam impor a outras nações? Por exemplo, a gente pode pegar a Inglaterra, que foi uma das maiores na época na indústria têxtil, por exemplo, ela tem interesse em expandir o seu mercado e também adquirir matéria-prima mais barata. Então ela vai expandir o seu domínio neocolonial, através do neocolonialismo, do imperialismo, para conseguir matéria-prima para sua indústria têxtil de forma muito mais barata e para revender essa matéria de forma muito mais cara. É um pacto financeiro entre governos e empresas, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. As duas coisas estão trabalhando juntas aqui nessa ideia de imperialismo, beleza? Ora, então, se esses dois, né, empresas e governos, estão trabalhando juntos, isso quer dizer que aqueles países europeus que foram lesados porque não fizeram parte do pacto colonial ali para conseguir expandir os seus domínios, eles são realmente lesados financeiramente também. Eles estão lesados ali porque a sua indústria ela vai ter dificuldade de se desenvolver em relação às demais indústrias europeias, tá? Isso é importante a gente saber. Bom, chegando então aqui... tem mais uma coisa que é antes do... que já está na Europa antes da Primeira Guerra Mundial e que é importante a gente saber também. Antes da Primeira Guerra Mundial começa a ficar forte na Europa
uma ideologia que a gente chama de nacionalismo. Eu nem coloquei ele aqui no texto de vocês, não, eu vou linkar um texto de algum outro lugar que explique bem, tá? O que era o nacionalismo? O que é o sentimento nacionalista? O sentimento nacionalista, ele é muito comum nessa época aqui na Europa, ele vai ser comum durante o século XIX e vai ser bem comum no século XX. A gente vai ver que o nacionalismo ele vai ter expressões autoritárias gigantescas no século XX, e ele é um sentimento que começa provavelmente com algum sentimento de patriotismo, de amor à pátria, de amor à nação, mas ele é um sentimento profundamente romântico por aquilo, idealizado pela pátria, e ele acaba gerando alguma certa comoção, tá? Pode acabar gerando uma certa comoção. De que maneira? De maneira em que os povos eles sentem ali dentro do seu ideal nacionalista de que a defesa dos interesses nacionais, a defesa da cultura nacional, a defesa do seu modo de viver nacionalista, da sua nação, ele deve prevalecer sobre os demais, tá? Então a gente vai começar a ver, por exemplo, é aí que vai surgir, por exemplo, o nacionalismo alemão, tá? Quando tiver a unificação do Império Alemão, vai surgir ali o nacionalismo alemão, vai começar a surgir. É aí que surge o nacionalismo francês, italiano, inglês. Todos esses países eles têm fortes tendências nacionalistas nessa época, tá bom? Isso é importante para a gente entender tudo o que vai acontecer aqui. Outra coisa que é importante é saber como é que funcionava a geografia política da Europa, tá? A gente já passou nesse momento pela Revolução Francesa. A gente já tem a França como república na Europa. Mas olha só que interessante. Não é todo país do mundo que é república nessa época. A esmagadora maioria dos países europeus, eles são impérios, eles são monarquias ainda, tá? Eu estou enviando para vocês um mapa antes da Grande Guerra e depois da Primeira Guerra, para que vocês possam olhar, tá? A diferença. Quando a gente está falando de antes da Primeira Guerra Mundial, de vez em quando eu falo Grande Guerra, mas é porque é importante entender que durante a Primeira Guerra Mundial ninguém sabia que era a Primeira Guerra Mundial, né? Não tinha tido a Segunda para as pessoas falarem que era a Primeira Guerra Mundial. Então a maneira como se referiam à Primeira Guerra era a Grande Guerra, porque ela foi extremamente violenta, a gente vai ver aí um pouquinho. A gente viu, né? Eu cheguei a ver com vocês antes da nossa pandemia partes daquele filme 1917 que reproduz de maneira bem gráfica como é que era violento e como é que era terrível as batalhas de trincheira, mas eles então conheciam como a Grande Guerra, não como a Primeira. Então, de vez em quando eu vou usar um termo, vou usar o outro, mas ele significa a mesma coisa, tá? Se a gente olhar, por exemplo, o mapa da Europa em 1914, pré-Primeira Guerra Mundial, a gente vai ver que a gente tem o Reino Unido, tem a República da França, tem Império Russo, Império Austro-Húngaro, Império Alemão, Império Turco, tem uma série de impérios que entrecortam toda a comunidade europeia ali, tá? Então, é um mundo ainda monárquico. Isso faz total diferença. Por quê? O estopim da Primeira Guerra Mundial, ele vai se dar numa cidade chamada... Cadê? Deixa eu ver aqui em cima. Numa cidade chamada... Não tô achando aqui agora, gente. Meu Deus do céu. Não tô achando aqui agora. Porque é um nome difícil, tá? Mas ele vai se dar numa cidade que o arquiduque Francisco Ferdinando vai estar visitando e ele vai ser assassinado. Quem é o arquiduque Francisco Ferdinando? O arquiduque Francisco Ferdinando, ele é o príncipe herdeiro, ele é o cara que vai herdar o trono do Império Austro-Húngaro, que a gente está falando aqui. Ah, achei aqui. Ele estava na cidade de Sarajevo, que era a capital da Bósnia, tá? Sarajevo não é exatamente o nome que a gente lembra fácil, por isso que eu me perdi, tá bom? Então, é importante entender que se a gente está falando de um mundo ainda monarco e nacionalista, extremamente nacionalista, quando você mata um arquiduque, quando você mata um nobre, principalmente um nobre de alto calão como esse, você gera um sentimento de revolta em toda a comunidade daquele país, porque você não está ferindo simplesmente um membro da nobreza, mas você está ferindo todo o ideal nacional, tá? Então isso vai gerar um impacto muito forte. Mas vamos voltar aqui um pouquinho antes. Antes da gente chegar nos finalmente, vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que foi a Guerra Franco-Prussiana, que é para a gente entender como é que foi o mapa aí das desavenças entre a Alemanha e o resto da Europa
antes da Primeira Guerra Mundial. Saibam que a Alemanha não estava bem vista na Europa em geral, tá? Ela tinha problemas com a Inglaterra, porque ela tinha... A Alemanha sempre foi muito boa em ter grandes engenheiros, tá? Em ter grandes pensadores. Então a Revolução Industrial Alemã, embora não tenha se beneficiado do neocolonialismo, do imperialismo, era uma nação avançadíssima industrialmente, e isso fazia ela ser inimiga, por exemplo, da Inglaterra, que era o maior império industrial do mundo, porque era um concorrente, né? E ela vai fazer a Guerra Franco-Prussiana. A Guerra Franco-Prussiana ela aconteceu entre 1870 e 1871, e ela foi promovida pelo ministro das Relações Exteriores da Prússia, que chamava Otto von Bismarck, tá? Uma das intenções do Bismarck com a Guerra Franco-Prussiana era justamente causar a unificação da Alemanha. Nesse momento, a gente ainda fala em Estados alemães ou Estado dos Príncipes alemães. Não é uma Alemanha, mas a região da Alemanha, a região dos Estados alemães, dos Estados nacionais alemães. A Prússia está ali entre eles. E a ideia do Bismarck é justamente que, causando um conflito contra esses estados se vejam obrigados a se unir. Ele já está fazendo uns esforços ali anteriores para gerar a unificação alemã, e aí, junto com o sentimento nacionalista do povo alemão ali desses estados, a guerra vai fazer com que eles se unam. Tá? A Alemanha, nessa época, ela é governada pelo imperador Guilherme I, e a França é governada por Napoleão III, tá? Mas o ministro das Relações Exteriores é o Otto von Bismarck. A guerra vai acontecer, a Alemanha vai ganhar a guerra contra a França e vai impor sobre ela pesadíssimas sanções, tá? Pesadíssimas dívidas. A França vai perder a região da Alsácia e da Lorena para a Alemanha e ainda vai ter que pagar uma multa, uma indenização pesada para a Alemanha pelas dívidas da guerra, né? Isso era uma coisa comum de se acontecer, isso é uma coisa comum de se acontecer hoje, até hoje, né? Quando a gente tem uma guerra, o país vencedor normalmente cobra a conta dos prejuízos que ele teve dos perdedores. O país vencedor cobra dos perdedores, tá? Então, a Alemanha vai fazer isso com a França, o Império Alemão ele vai se unificar, vai derrotar a França e vai impor pesados sanções à França, gerando uma inimizade entre Alemanha e França também. Tá certo? Bom, vamos lá então. Aqui está o mapa de vocês. A Primeira Guerra, ela vai se dar então, o estopim, né, da Primeira Guerra, já existe aí toda essa tensão de pensamentos nacionalistas, de tensões econômicas geradas pelo neocolonialismo, de tensões econômicas geradas pelo imperialismo. Tudo isso daí está fervilhando na Europa, tá? Vai acontecer que o arquiduque Francisco Ferdinando ele vai estar na cidade de Sarajevo, na Bósnia, e ele vai estar lá para fazer uma coisa, né? Ele vai estar propondo ali uma tríplice monarquia para governo da região ali da Bósnia. O que ele quer? Ele quer que a Bósnia ela seja governada por húngaros, austríacos e eslavos. Por quê? A maior parte da população ali é eslava, mas ela faz parte de um território que é interessante para a Austro-Hungria, que nesse momento é um império só, o Império Austro-Húngaro, e tem ali também população desses povos. Então, qual que é a intenção, na verdade, do arquiduque? Ele quer fazer ali com que os interesses do Império Austro-Húngaro sejam preservados dentro do território da Bósnia, tá? Vai ter um cara, um terrorista chamado Gavrilo Princip. Ele é eslavo, é um dos povos que estão aí no meio dessa região. Ele faz parte de um grupo chamado Mão Negra, um grupo terrorista que faz diversos atentados ali nessa época, e ele é bem atuante ali dentro. Ele vai, no dia... Deixa eu ver se eu tenho o dia certinho aqui. Ele vai matar o arquiduque, tá? Acho que não tem o dia certinho aqui. Não tem o dia certinho aqui. Mas ele vai matar o arquiduque Francisco Ferdinando em 1914, tá bom? No meio de uma conferência, ele vai estar ali na cidade e ele vai matar o arquiduque e a esposa dele. Isso vai gerar uma série de conflitos que vão ocasionar a Primeira Guerra Mundial. Primeiro porque todo o império
austro-húngaro vai se sentir pessoalmente atacado, porque a gente está falando de um império que tem ideias nacionalistas, e esse era o príncipe herdeiro ao trono. Esse daí não era um nobre qualquer, ele não era uma pessoa qualquer, ele era alguém que representava em si mesmo todo o ideal nacionalista, né? É normal em ideologias nacionalistas que você tenha certa... Como é que eu posso dizer isso sem perder muito o sentido certo? Você tem uma admiração, digamos assim, muito desproporcional ao chefe do Estado, tá? Em alguns lugares isso vai chegar até a ser uma devoção ao chefe do Estado. A gente vai ver isso mais pra frente, conforme a gente estudar a história do mundo. Mas, de um jeito ou de outro, isso vai gerar um conflito entre a Sérvia e a Sérvia, que é ali o país dos eslavos, e o Império Austro-Húngaro, tá? O Império Austro-Húngaro, nessa época, é aliado à Alemanha e à Itália por um tratado que havia sido feito em 1885, que gerava um pacto de aliança militar e econômica entre esses países. Esse pacto é o que a gente dá o nome de Tríplice Aliança, tá? É importante vocês gravarem quem é que está na Tríplice Aliança, quem é que está na Tríplice Entente. A Tríplice Aliança começa com Império Austro-Húngaro, Império Alemão e Itália, tá bom? Bom, o Império Austro-Húngaro ele vai impor aos eslavos ali que eles façam alguma coisa a respeito do assassinato do Francisco Ferdinando. O Império Austro-Húngaro ele vai fazer essa imposição e a Sérvia ela vai se recusar a tomar alguma atitude a respeito disso e vai ser apoiada pelo Império Russo, tá? E aí a gente vai começar a gerar os conflitos. A Rússia também tinha problemas com a Alemanha nessa época. Por quê? A Alemanha ela queria construir uma estrada que ligava a Alemanha ao Oriente Médio. Só que isso fazia... Essa estrada ela passaria, né, uma estrada de ferro. Essa estrada passaria por cima de uma região que a Rússia tinha interesse por a exploração de petróleo. Então a Rússia também tinha problemas econômicos e políticos com a Alemanha nessa época. E ela vai aproveitar das tensões geradas pelo Império Austro-Húngaro com a Sérvia para se colocar contra a Alemanha numa questão diplomática, porque se a Alemanha é aliada do Império Austro-Húngaro, ela logo presta apoio a essa exigência que o Império está fazendo da região da Sérvia, tá? Então a gente vai ter aí de um lado já Sérvia e Império Russo, do outro Império Alemão e Império Austro-Húngaro, tá bom? Bom, a França, que ainda tem ressentimento pela derrota para a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana, vai se aliar também à Rússia e à Sérvia contra os alemães e os austro-húngaros, tá bom? Isso daí vai gerar uma tensão, e quando a Sérvia decide não tomar providências, o Império Austro-Húngaro vai declarar guerra e vai, em 28 de julho de 1914, ele vai declarar guerra. Tá? Isso é o início da Primeira Guerra Mundial, mas não é a primeira batalha ainda. Ela vai declarar guerra e só isso. Quando é que vai ser o início das batalhas da Primeira Guerra Mundial? Isso vai se dar em 5 de agosto de 1914, porque o exército alemão ele vai estar indo para a França, mas enquanto ele está indo para a França, ele vai ter que passar por uma cidade que chama Liège. Ou eu não tenho um belga muito refinado, a língua da Bélgica, né? Muito refinado, mas é uma cidade belga. E aí o Império Alemão, passando por ali, vai devastar a cidade. Vai ser o que a gente chama de Batalha de Liège, e ela vai ser a primeira batalha da Primeira Guerra Mundial. Quando o Império Alemão ele ataca uma cidade belga, isso vai gerar um problema, porque aliada à Bélgica está a Inglaterra. E como o Império Alemão está atacando uma cidade que tinha neutralidade no conflito, a Inglaterra vai se envolver também ao lado dos inimigos dos alemães. Isso vai gerar a primeira coalizão contrária à Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança, Império Austro-Húngaro, Império Alemão e Itália. A Tríplice Entente, França, Inglaterra ou Reino Unido, né, que fica até melhor, Reino Unido, e Império Russo, tá bom? E vai se dar início às primeiras batalhas
da Primeira Guerra Mundial. Quando se dá esse início das primeiras batalhas, o Império Alemão e o Império Russo, eles imaginam, né, eles têm ali a pretensão de que a Itália vai declarar guerra também e vai se unir a eles, só que isso vai acontecer de maneira diferente, tá? A Itália, ela não vai entrar na guerra no primeiro momento, pelo menos ela não vai entrar na guerra do lado da Tríplice Aliança como se era imaginado, como se era pressuposto. Pelo contrário, ela vai apoiar o Reino Unido contra a Tríplice Aliança e vai fazer parte dos reinos ali, dos países de meio, né, que estão ali apoiando a Tríplice Aliança contra a Tríplice Entente contra a Tríplice Aliança, tá bom? Então a Itália vai entrar nisso daí depois. Em 1917, a Rússia ela vai ser forçada a sair da guerra. Importante, tá? A gente estava falando de 1914, agora a gente já está em 1917. Vão ocorrer dezenas de batalhas e essas batalhas vão durar por 4 anos, tá? Eu só não posso falar de todas elas com vocês porque senão vai ser impossível a gente chegar em algum lugar, tá bom? A gente vai demorar muitas aulas e a gente está, desculpa até por isso, mas a gente vai ter que correr um pouco com a matéria agora, vai ter que dar uma aceleradinha no passo porque a pandemia deixou a gente um pouco atrasado, tá bom? A gente vai ter então em 1917, a saída da Rússia da Tríplice Entente, porque vai estar acontecendo em 1917 o que a gente chama de Revolução Russa, que é uma revolução interna no país, que vai depor e matar o czar, que é o rei da Rússia na época, e a sua família, e vai colocar no poder o Lenin, né, o Vladimir Lenin, que é o líder soviético, um dos líderes soviéticos dos partidos socialistas, tá? E a gente vai ter ali o início do regime socialista na Rússia, tá bom? No lugar da Rússia vai entrar os Estados Unidos também no final de 1917. Os Estados Unidos eles vão ter uma importância fundamental para o fim da guerra, porque eles vão entrar numa guerra já cansada. A guerra de a gente está falando aqui, né, da Primeira Guerra Mundial, que foi marcada pela guerra de trincheiras. Era uma guerra em que você ganhava quando você matava mais gente do que o inimigo. Era diferente das guerras em que você tinha que avançar e dominar território. Era uma guerra que você realmente estava defendendo territórios já conquistados. E você ganhava por números de baixas do exército oposto. Então era uma guerra extremamente sangrenta, extremamente cansativa. Quando os Estados Unidos eles entram com armamento novo e com tropas dispostas, eles vão fazer um peso muito forte pro lado da Tríplice Entente, tá? Curiosidade do dia, é na Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano, é na Primeira Guerra Mundial que se inventa o chocolate em barra, tá? Já existia chocolate no mundo, tá? Mas não existia chocolate em barra. Os Estados Unidos ele inventa o chocolate em barra como uma forma de nutrientes rápidos para os seus soldados. Então ele colocava a barrinha assim no bolso da farda, e aí no meio da trincheira, ele estava com fome, ele comia aquilo ali, o açúcar dava um ânimo novo, e era gostoso também, então dava um ânimo novo para ele. Então, em 1918, os aliados vão ganhar a guerra, os aliados são outro nome para a Tríplice Entente, derrotando o Império Alemão, tá? Vai ser assinado em 1919, em 28 de junho de 1919, 19 aqui, coloquei 29, é 19, tá? O Tratado de Versalhes. Só conferir aqui agora a data, porque agora até eu fiquei confuso. Tratado de Versalhes, 1919, isso aí. Até é estranho. Tá 29 aqui, corrijam aí no caderno de vocês depois. Em 28 de junho de 1919 vai ser assinado o Tratado de Versalhes, na França, que vai obrigar a Alemanha a pagar pesados tributos para os países vencedores, vai retirar várias nações, né, vários pedaços de terra da Alemanha que vão ser repartidos entre os países vitoriosos. A Itália vai ficar meio bolada porque ela não vai ganhar tanta coisa quanto ela achou que ia, porque ela muda de lado porque ela faz um acordo para ganhar terras e não vai ganhar tanto quanto ela achou que ia ganhar. E a Alemanha vai sofrer várias sanções também pelos países em relação à produção de armamentos dentro do país e ao tamanho das forças armadas que ela pode ter. A Alemanha ela só vai poder ter então um exército capaz de conter problemas internos, tá? Que não seja expansionista. Isso vai dar fim à Primeira Guerra Mundial.
são 4 anos de batalhas, ali em média, né? E a gente vai ter por volta de 8 milhões de mortos na Primeira Guerra Mundial, tá? Uma curiosidade é que, além das guerras de trincheiras, das batalhas de trincheiras que ficaram famosas, a Primeira Guerra Mundial também tinha o que a gente chama de guerra de movimento, que foram poucas batalhas, mas foram as batalhas em que se propunha avançar sobre o território inimigo. É nessa batalha que a gente vai ter muito uso de infantaria pesada e de tanques de guerra, né? Tanques de guerra eles vão invadir por cima. Tem algumas batalhas que são interessantes de você estudar, se você quiserem pesquisar depois, que são realmente curiosas. Tem batalhas na Primeira Guerra Mundial em que a gente vai ter exércitos a cavalo enfrentando tanque de guerra, porque a gente ainda tem países que estão muito atrasados industrialmente e tem países que são potências industriais, tá? Mas enfim, 8 milhões de mortos e a gente vai ter uma completa reestruturação do mapa da Europa. No final do documento que eu estou mandando para vocês, tem o mapa da Europa pós Primeira Guerra Mundial e a gente vai ver que todos aqueles impérios que existiam ali, inclusive, o Império Turco, que é lá no Oriente Médio, isso tudo se desfez, tá? Pós Primeira Guerra Mundial, tudo desfeito. A Europa não é mais a Europa monarca de outrora, ela se torna uma Europa republicana. A gente tem o surgimento dos Estados Unidos como uma potência econômica após a Primeira Guerra Mundial. Como o mercado europeu ele vai ter que se adaptar à guerra, o que acontece com a maioria das nações é que elas começam a praticamente a fabricar armas, tá? Isso é geral em situações de guerra. Quando um país entra em guerra, a coisa mais lógica a ser feita é que as suas indústrias comecem a produzir armamento. Isso vai gerar uma quebra da economia europeia e os Estados Unidos vão se aproveitar disso, expandindo a sua própria indústria e lucrando tanto com os países que eram antes clientes europeus que agora não tem mais como tirar